Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Musclecast, tá? É um podcast que muitos de vocês podem estar se perguntando por que muscle, né? Músculo, né? Pode estar associando a questão de estética, mas não somente estética. A gente colocou esse nome Musclecast pelos motivos de o músculo ele está relacionado também à saúde, né? À performance, também à longevidade, emagrecimento, né? Pensando numa pessoa também idosa que está precisando ter mais longevidade, uma melhora na função, né? E o músculo, ele faz essas diversas funções, esses diversos papéis no corpo humano. Então a gente decidiu colocar esse nome de Musclecast para associar esses diversos fatores. É isso aí, galera. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo, tá? Nesse primeiro programa de muitos do nosso Musclecast. Como o Wendel já falou, nossa intenção do programa é ter uma interação sadia, abordar qualquer tipo de tema relacionado à educação física, autoestima, tá? Tudo que abrange aí a atividade física, o bem-estar do ser humano, a gente vai estar proporcionando aqui nesse programa. Teremos muitos convidados, não é? A gente já tem uma boa programação e por isso que a gente te convida para estar a partir de hoje com a gente no Musclecast, nosso canal no YouTube, nosso Instagram também, para você estar aí seguindo a gente, sabendo de todas as novidades, tá? Vamos saber um pouquinho como é que foi essa ideia, né, minha e do Wendel, em fazer um programa, um podcastzinho com esses conceitos, tá? Eu sou formado em Educação Física, já vai fazer 4 anos, formado na Unig. Busquei a Educação Física por prazer, por querer conhecer o ser humano, querer saber um pouquinho sobre a anatomia do ser humano, entendeu? Como os exercícios físicos trabalham diretamente na vida daquele ser humano. Então isso me levou a esse aperfeiçoamento e hoje estou aqui junto com o Wendel. A educação física abriu não só um norte para mim, acredito que na vida do Wendel também, e a gente está aqui para mostrar o que essa disciplina, né, como a gente diz na faculdade, ele é capaz de fazer com o ser humano, né não, Wendel? Exatamente, me chamo Wendel, né, me apresentando agora. Sou formado também em Educação Física pela Unig, também formei em Educação Física pela Unig, né, em licenciatura e bacharelado em Educação Física. A minha história é um pouquinho diferente, né, antes da formação em Educação Física, eu fui barbeiro, né, formado em barbearia, né, fiquei uns 2 para 3 anos aí trabalhando em salão e vi que não era só aquilo que eu queria, né, eu queria ir um pouco mais além, né, buscar um pouco mais, sair um pouco desse senso de ficar preso, né? Então eu busquei um pouquinho mais além e buscar mais orientações sobre o que eu poderia fazer da minha vida, né? Que eu estava um pouco perdido, então eu busquei um pouquinho mais além e as pessoas foram me mostrando alguns caminhos, né? E assim, eu tentei associar com algo que eu gostaria de fazer, porque também não adianta a gente querer fazer uma formação por fazer ou por motivos de um pai ou a mãe deu uma sugestão, né, de fazer alguma formação e acabar fazendo por isso, né? Então eu acabei buscando o que eu associei, que eu tive prazer de fazer, que eu sabia que eu ia gostar ao longo do processo e ia curtir o processo. Então eu fui em busca da educação física, né? E eu comecei, né, a faculdade na Estácio, depois foi uma longa história que eu me migrei para outra faculdade e dali eu dei meu ponto de partida, o start, né? E dali, depois que eu acabei de me formar em bacharel e licenciatura, assim que eu me formei, eu fui buscar ir um pouco mais além de novo, né? Eu fui para a UFRJ fazer uma pós, né, que hoje está bem famosa, que é a pós de musculação e treinamento de força, que é a pós lá do Humberto Miranda, né, que coordena. E lá eu aprendi muita coisa, saí um pouco só da graduação, né, do que a gente aprende na graduação. Tem muita coisa que realmente a gente não aprende na graduação, então eu fui buscar um pouco mais além. E lá eu abri muito o leque, né? Meu pensamento mudou demais, até para a questão da área científica, né? Eu pude agora também migrar. Antes de terminar a pós, eu conheci o Diego Viana, que é meu orientador, né? Lá da UFRJ. E eu conheci, né, a linha de pesquisa dele, que é com estetose hepática. E lá a gente aprendeu e aprende, né? Sobre atender, né, esse público que tem essa comorbidade, né? Que tem dificuldade de aderir a um programa de exercício físico, uma dieta. E hoje eu estou aprendendo um pouco sobre isso, né? Buscando entender um pouco mais sobre a fisiologia humana também, né? Sobre emagrecimento, entre outros fatores.
E acabou que nesse meio tempo de iniciação científica, né, com o Diego Viana, também com o Thiago da Unig, eu pude prestar, né, o concurso público da UFRJ para ir um pouco mais além de novo, e prestar o concurso para o mestrado na UFRJ. E no final do ano agora eu consegui passar, né, para o concurso público, e agora esse ano eu vou estar iniciando, né, o ano de mestrado, né, fazendo mais pesquisas, né, mais coletas e podendo ajudar mais pessoas, né, a dar o primeiro start, né, que é esse ponto de partida inicial, né, que é a adesão, né, dar o start inicial. E a gente sabe que para dar esse start inicial não é fácil, né, Sanderson? Com certeza, Wendel. A tua história aí, a gente foi pegando alguns detalhes, né, do que é a vida desse profissional, profissional de educação física, o personal trainer, o educador ali de sala de aula. É ele conhecer, né, o aluno, saber lidar com aquele aluno ali, seja na sala de aula ou dentro da academia. Você citou uma parada que é muito boa, né, cara? A educação física, ela entra nas nossas vidas assim, com uma pequena coisa boba dentro da faculdade, você querendo dar aquela aulinha só dentro da academia, e ali você vai abrindo um leque e outros leques, que hoje você está na UFRJ, né? Não sei se sempre foi a sua intenção dar essa aula dentro da sala de aula, porque a minha sempre foi ali estar ao ar livre, cara. Eu não me vejo hoje dentro de uma sala de aula, posso mudar alguns conceitos daqui para frente, mas o bom da educação física é essa, né, cara? É os leques que ela te dá, né? Tem muita gente, tem muito profissional que não consegue aproveitar esse leque. Galera, lembrando que esse primeiro programa a gente vai estar aqui contando um pouquinho as nossas histórias, que é para você saber um pouquinho quem é o Sanderson, o S14, como todo mundo conhece, e também quem é o Wendel Soares, que não é só aquele professor dentro da academia, tem outras histórias por trás também desse profissional, como a minha também história tem além dos bastidores. Então esse primeiro programa a gente vai estar contando um pouquinho das nossas vivências, não só dentro da academia, como dos estudos também, para vocês também se refletir um pouquinho, tá? Você que pensa em seguir a área de educação física, acha que é fácil, tá? Acha que às vezes vê o profissional ali dentro da academia, ganhando o dinheirinho dele, de braço cruzado, sem fazer nada, acha que é uma vida fácil, mas não é. Adquire muito conhecimento, tá? Requer muitos sacrifícios e não é uma coisa tão fácil não, e hoje a gente vai estar passando um pouquinho aqui para você. Wendel, nesse programa a gente fez alguns tópicos aqui, né, que a gente vai passar para a pessoa que está nos assistindo, e o primeiro tópico que a gente quer passar, né, Wendel, é como é essa chegada daquele aluno que praticamente nunca pisou numa academia ou nunca praticou uma atividade física, e com certeza esse aluno requer alguns cuidados, né, um feedback maior do profissional. Não sei se você já vivenciou algo do tipo, quando chega um aluno assim, o Wendel, na academia, ou então te procurando como personal trainer, quais são os primeiros cuidados que devem ser tomados para você estar conhecendo esse aluno, né? Então, cara, um dos primeiros pontos, né, a gente visa, né, lá na academia que eu trabalho, né, Academia Body Fit, né, é uma das mais famosas da região, né, tá subindo muito o patamar, né, da academia. A gente fala, até com os estagiários, né, a gente faz com que toda a equipe tenha o mesmo entendimento, né, cara, o principal fator de todos não é o aparelho, não é a máquina, não é o ar-condicionado, não é o teto, cara, é a abordagem, é como você aborda o aluno, é um dos principais fatores para aquele aluno se sentir abraçado, né? Com prazer, né, de fazer atividade física, né? Ô Sanderson, falando sobre essa questão da primeira abordagem, do ponto inicial do aluno, falando agora um pouco sobre continuar essa questão de adesão, né, aderência, né? A gente sabe que o exercício físico, né, o treinamento, não somente o treinamento de força, mas falando do exercício físico de forma geral, o exercício, a gente sabe que ele traz diversos benefícios, né? Não é à toa que hoje é recomendado, né, por fisioterapeutas, por médicos, nutricionistas, diversos profissionais de várias áreas da saúde. Psicólogo também, né? Então, assim, Sanderson, a gente sabendo, não somente a gente sabendo, mas tanta gente tendo tanta informação sobre o exercício físico, né, como depois da pandemia aumentou mais ainda nessa crescente de informar sobre exercício físico, né, as plataformas aí, TikTok, Instagram, entre outras, mostrando cada vez mais coisas sobre o exercício, porque tem tanta pouca pessoa fazendo o bendito exercício físico, se ele é tão poderoso. Cara, é uma historinha que eu conto, né, na academia, ou até mesmo para alguns alunos meus.
que antigamente, ali nos anos 90, na chegada dos anos 2000, a academia era aquele preconceito, né, das mães ou até mesmo dos próprios pais, a imagem homem ali, de algumas mães não deixarem os seus filhos praticarem musculação, devido a um mito que se abordava ali na época, dizendo que o filho ia ficar com uma deficiência, dizendo que ia ficar hipertrofiado. E de uns tempos para cá, a academia e a atividade física se tornou uma necessidade na vida do ser humano, né, cara? Então, tem muita gente hoje que opina pela atividade física, pela musculação, mas justamente pela saúde. É um ditado também que eu digo que primeiro vem a saúde, depois vem a estética. E em questão de muita gente, cara, ainda não está executando alguma atividade física, está sempre ali naquele sedentarismo, eu acredito que venha a ser muito pelas mídias sociais, né, Wendel? Tem gente que consegue dar uma peneirada nisso daí, mas quando eu digo rede social, que tem muita distração ainda dentro de casa. Se a gente pegar aí o ser humano de antigamente, ele tinha só a televisão, não tinha uma internet, entendeu? Muito acessível. Então, o ser humano, ele entra numa zona de conforto. Hoje a gente tem TVs por assinaturas e outros tipos. Muita facilidade, né? Exatamente. Muita facilidade hoje em diversas questões, né? Então, o ser humano ainda fica muito assim nessa zona de conforto, né, cara? São poucos que procuram uma atividade física, são poucos que ainda tenta se matricular numa academia. Esse período é normal, época de carnaval, acho que todo mundo se matricula numa semana que quer pegar o corpo ali desejável para curtir o carnaval, mas nunca pensando na saúde, né? Síndrome do carnaval. Exatamente. É difícil você ver uma pessoa no verão ou na época de carnaval ali procurando saúde. Ele quer o corpo desejado. E aí a gente entra na questão da abordagem, né? Que aí você já tem esse receio, já tem essa preocupação de não lidar bem no ambiente social com muitas pessoas. E aí a primeira pessoa que tem que te abordar para te trazer para esse ambiente é o profissional que não tem uma qualificação nessa abordagem. Que já vê o aluno, e o próprio profissional já sente um preconceito, né? Diante desse aluno, que já fica meio assim, caraca, aí já vem esse cara de novo, mano, já falei pra ele fazer desse jeito, já vem esse cara que não aguenta fazer nada, às vezes está em casa, tá aqui me incomodando, atrapalhando o meu trabalho. Pô, por que não vai pra casa? E às vezes é o profissional que fica de olho, né, em outras coisas que não é pra estar, né? E esse aluno se sente um pouco desprotegido, né, cara? Então essa abordagem tem que ser principal, esse feedback, é você aproximar o aluno, deixar o aluno sentir o prazer daquele ambiente, estar sempre conversando com ele, porque também tem a questão, né, Wendel, a gente conhece o aluno dentro da academia, mas a gente não sabe como é que é a rotina desse aluno fora da academia. O adolescente ainda é um algo assim, que o adolescente que não trabalha, que não tem uma obrigação, tem uma vida mais favorável, mas aí você pega aquele adulto que trabalha, que tem uma rotina cansativa, que tem aquela carga horária de trabalho fora também, dentro de casa, a dona de casa que tem que cuidar dos filhos, cuidar do marido. Então também tem esse ser humano que tem que ter uma lapidação melhor, o Wendel. E a gente sabe que, cara, hoje em dia não é simplesmente, tem muito profissional hoje em dia, infelizmente, que pega e fala que não, o cara só tem que ir lá treinar e fazer dieta. Cara, não é simplesmente assim. A gente sabe que, por exemplo, um fator, se a gente fala sobre obesidade, a pessoa que está obesa, ela não está sofrendo só a questão física, né? Tem uma questão mental, ela está abalada, tem uma questão de dificuldade dela conseguir se alimentar por diversos N motivos. Então não é simplesmente a gente pegar e falar, caralho, porra, vai treinar, cara. Ah, quer emagrecer, porra, vai treinar e vai fazer uma dieta que você emagrece. Mas não é simplesmente somente a pessoa entrar em déficit calórico. Não é simplesmente a pessoa começar a treinar para ter um dispêndio energético maior. Tem algo muito maior por trás disso. A gente sabe, falando ainda sobre aderência, para essa pessoa dar continuidade, essa pessoa que se matriculou hoje, né, ela dar continuidade, essa pessoa que tem dificuldade, né, de aderir a um programa de exercício físico, cara, se essa pessoa não tiver, né, um bom acompanhamento, que é o que a gente está falando aqui, não somente do profissional de educação física, mas também de uma contribuição de outros profissionais da área da saúde, cara, é difícil. Hoje lá, a gente no ambulatório de hepatologia da UFRJ, né, temos médicos, temos nutricionistas, profissionais de educação física, psicólogo. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, né? Para tratar de condições difíceis, cara. Síndrome metabólica, né? Disfunções metabólicas. Então, assim,
é algo a mais, não é somente falar pro cara ir lá, arregaçar o pau no treino, porra, não é só isso, cara, não é? E também, fora a abordagem, né, Wendel, tem todo a academia também em si, né, cara? Eu vejo muitas academias que não estão preparadas para estar ali aderindo aquele aluno cadeirante, aquele aluno que tem uma deficiência visual. Tem academias que não têm um auxílio muito grande nesse respeito. Então, até nisso ela restrê esse aluno, né? Já entra nessa restrição. Eu ainda não sei se você já presenciou algo do tipo de vir um aluno assim, aquele aluno com uma deficiência física que sem um membro do corpo, um cadeirante. Já participou de uma cena assim? Sim. Cara, e a gente tem que estar preparado, né? Porque não adianta. Eu me formei hoje, caraca, não, quero começar a trabalhar. E o profissional de educação física, a gente sabe que, diferente do nutricionista, né? A gente tem mais facilidade de conseguir um trabalho e já começar ganhando dinheiro hoje. Por exemplo, comecei a dar personal, cara, hoje tu já tá recebendo. Diferente do profissional de nutrição, por exemplo, cara, a gente já começa recebendo. E assim, essa questão de, abordei a galera. Como é que eu vou atender agora? O que eu faço? Cara, tu tem que estar preparado. Tem que estar preparado, senão a onda vai te engolir. Em questão disso daí, Wendel, uma pergunta que eu já estava aqui programado para te fazer. Tem alguma preferência daquele aluno, o idoso, o adolescente, ou aquele adulto ali que já tem uma noção, que já tem uma conversa melhor? Tem essa preferência? Cara, eu não tenho preferência na hora de trabalhar, eu não tenho essa questão de escolha, né, com quem eu vou atender, né. Eu curto, né, trabalhar com pessoas que têm uma dificuldade, né, que tem alguma comorbidade, alguma dificuldade em alguma função, que eu gosto de trabalhar com questões funcionais, né. Agora, recentemente, na pós da UFRJ, eu pesquisei um pouco sobre escoliose, né, que é algo que eu tenho buscado aprender, né, mesmo que na área da educação física a gente não busque tanto essa questão postural, né, de posturologia, muitas pessoas acham até bobeira, né, mas, cara, é um fator que cada vez tem crescido mais, né? Por diversos N motivos. É só por conta do celular. Não, cara. Não é só por conta disso que a pessoa vai ficar com uma má postura. Não é só por conta disso que a pessoa vai agravar o que ela já tem. Mas a gente saber avaliar, não somente coluna, mas desde a base, né? Desde o pé até a ponta da cabeça é importante. Porque se você não souber avaliar um desvio, cara, mais uma vez, a onda vai te engolir. Você não vai saber atender aquele paciente. Então, assim, tem que buscar, cara. Tem que buscar. E essa questão não é uma escolha, não é uma preferência que... Não, é esse cara aqui que eu quero. Cara, a principal questão do profissional de educação física, acho que quando você começa, né, a graduação, é em buscar ajudar pessoas. E já tem esse profissional, como a mesma pergunta que eu te fiz, eu sempre vejo, né, que tem aquele profissional que escolhe o aluno. Às vezes vê uma idosa, ainda mais se a idosa apresentar vários problemas para aquele profissional, ele já corre. É o profissional que não sabe lidar com uma escoliose, não sabe lidar com uma lesão no joelho, não sabe o que prescrever para aquele idoso, e às vezes tem medo até de pegar um jovem, um adolescente de 14, 15 anos. Então, até nisso, a preparação desse profissional tem que estar bem qualificada, não só na abordagem. Mas a gente saindo da abordagem, vamos supor que o profissional já trouxe o aluno para aquele ambiente ali, já está familiarizado com a academia, com todos os aparelhos, mas tem uma questão principal, Wendel, que eu vejo que alguns profissionais pecam, que é a avaliação física. Você já citou que o profissional já pega o aluno, não quer saber se o aluno tem uma lesão, se o aluno já teve algum problema cardíaco, joga o aluno no aparelho de qualquer jeito, toma-lhe carga, esteira, pode correr à vontade, bota aí no nível 20 aí, vamos que tu vai queimar, e é aquele famoso, soa mesmo que a gordura vai sair no suor. Então até nisso, né? Cara, assim, eu costumo dizer que a avaliação física é o principal fator de um indivíduo que está iniciando. É claro que a maioria das academias é normal, que não é uma obrigação fazer uma avaliação física, né? Mas eu sempre sugiro que o aluno faça. Por quê? O corpo ele dá sinais, né? Mas como é que você vai entender os sinais se você nem observou? Então, assim, cara, é o principal ponto que o indivíduo deve, ao iniciar, ao dar o primeiro start na academia, numa sala de musculação, ou seja lá o que for, cara, fazer uma avaliação física. O corpo vai dar sinais, mas igual eu falei, não adianta. Se eu passar qualquer coisa lá para o aluno, por exemplo, o aluno que tem escoliose, vou passar uma puxada, será que vai ativar igual nos lados da coluna? Tem até estudo aí mostrando, cara, que não ativa igual. Não ativa igual. Se botar um indivíduo que tem uma escoliose muito acentuada, o estudo comparou, né, 15 indivíduos com escoliose e 15 indivíduos sem escoliose. Cara, os indivíduos que tinham escoliose,
a ativação foi diferente. Então, assim, será que eu não vou estar piorando algo que o indivíduo já tem, se eu não observar antes? Será que eu vou botar uma carga axial, uma carga em cima da coluna dessa pessoa, exacerbar, piorar algo que ele já tem de novo? Então, cara, se a gente não fizer isso, essas limitações do indivíduo só vai piorar. E acho que um do principal fator que a gente deve seguir, né, na nossa área de educação física, seja lá qualquer for, né, a modalidade de treinamento, é a individualidade biológica, né? Prescrever em cima do indivíduo, pensar no indivíduo, né? A gente tem que pensar fora da caixa, né? Exatamente. Aí, falando da avaliação, aí já tem aquele aluno que leva o companheiro dele ou o amiguinho que tem ali um peso diferente do dele, uma estrutura totalmente diferente do dele, e esse amiguinho quer fazer o mesmo exercício daquele amiguinho. E é por isso que serve a avaliação, galera. A avaliação cada ser humano tem um biotipo diferente. Então, na avaliação, você vai ter uma estrutura, você pode até ter o mesmo tamanho, mas o percentual de gordura, o percentual de massa magra vai ser diferente daquele seu amigo, tá? Pode dar sorte de ter uma quantidade quase ali similar, mas, querendo ou não, alguns exercícios serão diferentes. E até mesmo a gente falando, pensando nos erros, principais erros, né, que geralmente costumam acontecer em academias, né, é isso, né, o indivíduo começou hoje e já quer seguir aquele amigo que tá super avançado, né, tá lá intermediário avançado, tá com volume muito alto de treino, tá sendo uma sobrecarga muito alta para um estímulo sem necessidade, tá pulando etapas, né, sem necessidade. E, cara, será que esse indivíduo que tá hoje dando pau no treino mais uma vez, será que ele vai voltar amanhã? Porra, ele vai estar com muita dor. Então, qual a necessidade de você? É montar um treino muito extenuante, com alto volume, alta sobrecarga. Pô, cara, o cara não vai voltar amanhã. Então, a gente tem que pensar no amanhã. Se você quer continuar ganhando, você tem que pensar no amanhã, cara. Exatamente. E a avaliação física tem todo esse lado positivo, cara. É a melhora, porque da avaliação física é onde o profissional vai saber lidar com você, vai saber o método exato para você, é o tipo de exercício apropriado para o seu corpo. Como o Wendel falou, às vezes tem um indivíduo que tem uma lesão no ombro, o indivíduo que tem escoliose, vai ter alguns exercícios que vai querer uma adaptação melhor. Com certeza. E não é só carga, entendeu? Eu vejo muitos profissionais que, não, é carga, vamos contrair esse músculo aí, e não é assim, cara. Tudo bem que para alguns métodos é válido, entendeu? Mas para alguns não é tão válido assim. Entendeu? E aí, depois que a gente sai da avaliação física, como o Wendel citou também, a gente tem aquele aluno que tem 10 anos de academia e malha 10 anos errado. Aí você tem o jovem que chegou há 3 meses, não está pegando a mesma carga daquele indivíduo que já está há 10 anos, mas o trabalho está sendo mais aperfeiçoado do que aquele indivíduo de 10 anos. Pô, e essa é a lógica da avaliação física, né, não, Wendel? É você ter essa diferença. Pô, o cara está há 10 anos, irmão. Por que o cara ainda não pegou um corpo? Por que o cara não evoluiu em nada ainda? São fatores, né, cara? Entendeu? Eu costumo, cara, falar que o mesmo treino para um, né, que tava gerando resultado, né? Cara, o mesmo treino que tava gerando resultado para um, pode estar gerando somente fadiga e cansaço para outro. Olha só o tamanho da parada. E é a mesma coisa, né? Mesma coisa. O mesmo treino, mas para pessoas diferentes. Então a gente tem que pensar nisso, são pessoas diferentes, né? E aí, levando nessa diferença de pessoas, trazendo de novo a academia, eu vejo muitas séries iguais de academias. Quando eu digo academia, é aquela série da academia, não do profissional, personal treino, não. É o indivíduo que chega lá, ele tá com a mesma série do cara que tá há 4 anos. Ó, comenta aqui você, coloca nos comentários o que você acha dessa questão, dessa utilização de séries iguais. Se é uma obrigação fazer uma avaliação física na academia, comenta aí. Deixa aí o que você acha nos comentários. É isso aí, pegando o feedback aí do time do Wendel, convido mais uma vez para você que está nos assistindo aí de novo, tá? Que você segue nosso Instagram, o Muskercast, nosso canal no YouTube, que esse daqui é o primeiro de muitos. Beleza, galera? Então, vamos bater esse papo de novo, né? Continuar o nosso papo aqui sobre, já falamos da abordagem, da avaliação física do profissional. E junto a isso, Wendel, chega aquele aluno também na academia com alguns problemas, né? Quando a gente diz problemas, são aquelas doenças pertinentes, né? Como obesidade, ansiedade, aquele aluno depressivo, entendeu? E tudo isso daí tem que ter uma qualificação muito maior do que aquele aluno que só tem um medo, né? Sim, cara. Pro profissional, mais uma vez, conseguir fazer com que o aluno, além de ele ter adesão, né? De ter se matriculado,
né? Ele passa a olhar pela catraca, né? Para ele continuar dando esse start, né? Fazer continuidade, fazer com que o processo seja contínuo, né? Ele dê aderência. Cara, ele tem que ir um pouquinho além. Né? Ele tem que fazer com que o indivíduo se sinta capaz, né? Mas como assim, Anderson, se sentir capaz? Caralho, eu vou passar um stiff para um iniciante agora que não tem nem coordenação motora, não consegue fazer nenhum exercício na máquina direito. Cara, ele não vai se sentir capaz. Então, assim, eu tenho que pensar até nisso. Pô, será que o indivíduo está se sentindo bem? Está se sentindo capaz? Cara, na avaliação eu costumo perguntar para os alunos. Tem algum exercício, por algum motivo, que você não goste de fazer ou que tenha muita dificuldade para mim já entender, né? Então eu tenho que buscar entender o aluno diversos motivos, diversos fatores. Cara, o aluno vai falar, não gosto desse tal. Aí eu explico, cara, ó, eu só estou fazendo uma pergunta, mas não que eu não vá passar algo, tá? Pode ser que uma coisa ou outra a gente tente melhorar, talvez por alguma dificuldade sua, né? Mas talvez por vergonha, algum motivo assim da pessoa, talvez ela não faça. Tem muita gente que acaba pulando exercício. O que é mais importante? Você passar algo que saiba que a pessoa vai fazer ou passar algo que a pessoa não gosta de fazer e ela não vai fazer. Cara, tem muita gente na academia que chega pra mim e fala, pô, não vou fazer esse exercício aqui que tal professor me passou. Ela fala, mas por quê? Pô, não gosto. Eu falo, cara, faz outro. Faz outro pra estimular o mesmo músculo. Ela, não vou fazer. Cara, aí vou lá e boto a pessoa, ela faz outro exercício pra estimular o mesmo músculo. Então assim, a gente tem que pensar até nessa questão, cara. Vou me sentir capaz de fazer? Essa pessoa vai estar habituada, vai estar familiarizada por conta do ambiente também. Então assim, até a questão do ambiente, né, Sanderson? Ele influencia. Será que o horário influencia no indivíduo se sentir bem acomodado ali? Influencia muito, né? A gente vê aí nas academias aí que assim, aqui eu trabalho, o horário de 6 da manhã até 10 da manhã ali é mais aquele horário da pessoa da terceira idade, né? A pessoa mais velha chega ali por volta das 4, 6 horas da tarde, é onde já chega aquele adolescente. Então até isso daí, esse fluxo de pessoas diferentes atrapalha demais, né? Para aquele indivíduo que chega ali em qualquer horário da academia. E ele privilegia, assim, o professor também do horário, né, cara? O professor do horário também vai privilegiar, ele vai querer estar sempre no seu horário. Porra, o Wendel é um cara maneiro, o cara me atendeu super bem, fez uma abordagem boa comigo, então vou estar sempre no horário dele, devidamente pelas pessoas também que tá ali praticando aquela musculação comigo. E aí, cara, você pega o indivíduo, como eu falei, o cara que tem ansiedade, né, cara? O cara já vem de uma carga muito, muito, muito pesada, tentando ficar só isolado dentro de casa e chega num ambiente onde tem muita gente olhando pra ele, entendeu? Um cara que é tímido. O cara que é tímido, o cara que tem obesidade também, já tem aquela vergonha por si próprio, do próprio corpo. Já fica em meia dificuldades, né? Acho isso aí muito bacana, a gente tá comentando agora sobre essa questão da ansiedade, né? Da timidez da pessoa. Cara, uma vez eu rodando no salão, né, trabalhando na academia, tinha uma menina, tinha um exercício dela que era puxada, né? Cara, eu fui botar a menina na puxada, eu sempre abordo a pessoa, oi, tudo bem? Meu nome, explico, precisar de ajuda e tudo mais. Aí eu fui ajudar a menina, o exercício dela era puxada, eu fui colocar ela na puxada. Cara, a puxada, a ideia é a gente fazer, né, mantendo a curvatura preservada, né? Olhando pra cima, tá? Cara, a menina tava fazendo puxada assim. Por vergonha, mano. Por vergonha. Eu acredito. Será que assim, numa avaliação eu vou entender qual exercício eu pensando, né? Tentando pensar fora da caixa. Qual exercício a pessoa iria se sentir confortável de fazer, que eu iria planejar algo muito bom e que ela fizesse uma postura adequada para manter pelo menos uma postura preservada ali naquele momento. Então assim, até a gente pensar até nessa questão da timidez, da vergonha da pessoa, pra saber se a pessoa vai se sentir capaz, ter um prazer de fazer aquilo ali. Até que no prazer, cara, vai trazer benefícios ou não pra pessoa. Tem um estudo do professor Hagami Alves, né? Um estudo bem maneiro, né? Que ele fez com pessoas de 65 a 70 anos de idade, né? Se não me engano, foi até com mulheres. O estudo, ele utilizou, né, para analisar a questão das intensidades, né? Percepção subjetiva de esforço, e ele utilizou também uma escala chamada escala Feeling Scale, né? Que é a escala de sentimento, né? A escala de sensação. Para entender a sensação de prazer da pessoa, né? E, cara, nas intensidades fizeram os mesmos exercícios, né? Se não me engano, foi supino, leg press e outro exercício. E as pessoas que fizeram esses mesmos exercícios com intensidades diferentes, por exemplo, ele usou a intensidade de 35% de um RM
70% e uma autoselecionada que, se não me engano, foi 50% de um RM que deu mais ou menos ali, autoselecionada. Cara, eles viram que a sensação de prazer, né, que é essa escala feeling scale que eu falei, né, que vai de mais 5, uma sensação de muito prazer, né, prazeroso, estado de prazer, né, e menos 5, um desprazer, né, e o 0 é um ponto neutro. Cara, eles viram que na intensidade de 35% de um RM, que era uma intensidade mais baixa, para essas pessoas que eram sedentárias, né, que foi um público sedentário, eles sentiram uma sensação de prazer maior. Mas por quê? Cara, a pessoa está começando agora, foi o que eu falei lá no começo do vídeo, né? Não tem necessidade da pessoa chegar hoje e já dar pau na pessoa. Pau é treino, tá? Calma, senão vai pensar outra coisa aí treino. E ficar complicado. Treino. Então, assim, não tem essa necessidade de arregaçar. A pessoa vai sentir um prazer maior, vai conseguir voltar um pouco mais tranquila, apesar das dores amanhã, ela vai ter, é normal. Mas ela vai voltar mais tranquila amanhã, vai continuar sentindo um prazer, vai se sentir mais familiarizada com aquilo ali. Então, é claro que vai ter aquele indivíduo que já está um pouco mais treinado, né? Está partindo de um intermediário para um avançado, que tem até estudos aí mostrando também que se o indivíduo fizer um treino hoje, né? E esse treino for uma intensidade um pouco mais baixa do que ele costuma fazer, cara, o indivíduo vai se sentir mal. Mas, pô, aí já estão falando de outros indivíduos, né? Que já estão um pouco mais avançados. Estão falando dessa população mais iniciante, que é a grande maioria das pessoas, né? E esse lance do prazer, né, cara? A pessoa sentiu o prazer em estar praticando ali atividade física, seja lá natação, futebol, musculação. Cara, é muito bom. Ainda mais quando você tem um profissional do seu lado. Eu já vou pro lado do personal training. Que é onde eu vejo muitos personagens, cara, que tá ali dentro da academia, dando a sua aula e não bate um papo com o seu aluno, cara. Não tem um feedback bom com aquele aluno, entendeu? E uma coisa que eu gosto muito de fazer é conhecer, Wendel. Nem que eu perca ali meia hora... Tem que ter esse feeling do aluno, tem que ter esse feeling. Nem meia hora ali, cara, da minha aula, deixa de fazer o exercício. O aluno chegou, tá mal... Pô, Santos, dormi mal, cara, não tô conseguindo fazer as paradas. Cara, perde um tempo ali de meia hora, entende esse aluno, pergunta. Pode ser curioso, irmão. E aí, cara, o que houve na tua vida pessoal? O cara tá cansado e o profissional quer descer porrada no exatamente. Treino. Então você tem que entender o dia a dia daquele aluno. Como é que foi a rotina dele de trabalho ontem? Como é que foi a rotina dele dentro de casa? Pô, brigou com a esposa, cara. O filho tá mal no colégio? O que tá acontecendo? Tá acontecendo uma outra coisa fora daqui da academia? Que, pô, nos treinos você tá bem. Tá executando tudo certinho. O que tá acontecendo? E aí é aquela parada que eu falo. O corpo da gente, cara, é um mecanismo, é uma engrenagem. Se o cérebro falhar, irmão, você pode estar executando todos os movimentos de forma correta, mas não vai dar bom, mano. Não vai dar bom. Porque o cérebro não tá trabalhando em conjunto. Não vai, pô. É o que a gente fala, né, cara? Resultado, né? Seja resultado para emagrecimento, mais uma vez, seja resultado para performance, seja resultado para hipertrofia, ganho de massa muscular. O resultado, ele vai vir por N motivos, né? A recuperação, né? O sono bem adequado, sono de qualidade, né? É claro, a alimentação, seja um resultado para emagrecimento, juntar com déficit calórico, mas a gente sabe que não é só isso. Ah, quero ganhar massa muscular, um superávit, uma manutenção ali pro cara que tá começando hoje. Mas a gente sabe que não é somente a dieta e o treino, né? Tem algo muito mais por trás disso. Então, cara, é o que o Santos falou. A gente tem que entender o aluno no dia do aluno, né? Como é que você tá hoje? Porra, tô cansado, cara. Ontem briguei, tô cansado pra caralho, me estressei no trabalho, porra. O negócio tá... Porra, beleza. Vamos treinar com intensidade mais baixa. Pô, e tem diversas ferramentas aí, tem até o Acácio Training, né? Que é a oclusão vascular, que você pode treinar com a pessoa com baixa intensidade, mas gerando estímulo similar, com resposta de hipertrofia, como se fosse parecido, né? Com um treino de intensidade alta. Então, assim, tem diversas formas de você trabalhar para a gente conseguir dar um estímulo parecido de quem está estimulando com a intensidade muito alta. A gente tem que entender o dia do aluno, né, cara? Cara, e isso é notório, pessoal, é notório, porque eu já passei por isso, eu acredito que todo mundo aqui tenha problemas pessoais, então assim, quando eu tô num dia mal, cara, eu tô num dia péssimo, eu posso estar ali executando, aumento a carga, faço tudo direitinho, mas o corpo, quando relaxa, não relaxa de forma coordenada, cara. Entendeu? Até a evolução é diferente quando você tem uma rotina de vida. Cara, quando eu falo problema, Edu, esquece. O ser humano que não tem um problema hoje, ele não é um ser humano normal. Todo mundo tem dívidas, todo mundo tem problemas pessoais. Então, até nisso você tem que saber lapidar. Mas, cara, na hora do treino, dá um pouquinho aquela esquecida, chega pro personal, cara, ó, pô, seja aqui meu psicólogo aqui hoje, cara, conversa um pouquinho comigo que hoje eu tô mal. Hoje eu vim só pra gente conversar, não quero nem fazer exercício.
entendeu? Entende o meu lado aqui só pra me desabafar contigo. E isso é normal, cara. Isso é totalmente normal. Tem personal trainer, o professor de educação física, às vezes, que não entende. Que acha que o cara tá perturbando ele, que o cara tá enchendo o saco do trabalho dele. Pô, eu lá sou psicólogo, pô, não sei o quê. E, cara, é uma parada. A gente falou de faculdade aqui. Quando eu iniciei na Unig, tinha lá disciplina lá, psicologia, Wendel. Mano, eu cheguei e falei assim, cara, pra que isso, pô? Você é psicólogo, não sei o quê? Depois de 4 anos, 5 anos já vou fazer atuando na área. Pô, cara, pô, é primordial a psicologia, mano. Quem é psicólogo aí que tá assistindo a gente aí, os amigos aí, sabe muito bem do que eu tô falando. O quanto é importante você entender aquele aluno. Que aí já entra naquela questão, lidar com o público, Wendel. Às vezes a pessoa acha que a gente tá ali pra ficar de braço cruzado, o aluno vem perguntar a série e você passar lá e pronto. Não é, mano. Tem que ter esse feedback, tem que entender o aluno, seja ele no professor de personal training ou no aluno de educação da musculação. Muitas vezes são esses mesmo que critica pelo valor que recebe, né? Exatamente. Então, galera, ó, o nosso programa é isso, cara. A gente vai conversando, vai pegando algumas coisinhas e vamos acrescentando aqui, porque são dúvidas suas também. Às vezes vocês ficam aí vendo a gente na academia, pô lá, deve ser playboy, tá com um tênisinho maneiro, tem um carro, tem uma moto, deve trabalhar fácil e ganhar dinheiro mole. Mas não é, tem todo esses detalhezinhos que vocês não vê, mas a gente faz toda essa anamnese aqui, cara. A psicologia, ela tá ligada a essa avaliação física também. Na avaliação física, a gente não tira só o percentual de gordura e massa magra, não. A gente faz essa conversa que é pra gente entender essa rotina do aluno. E aí, levando pro personal trainer que fica reclamando, pro profissional que não se qualifica na carreira, entendeu? Não quer ter outros conhecimentos, não quer fazer um curso. Entendeu? Aí você fala assim pro profissional trainer, pô, mano, vamos fazer um curso de etiqueta ali. Aí o cara vai falar, pô, pra quê? Eu lá vou pra algum restaurante? Não, pô, a etiqueta vai nesses casos. Que é pra você lidar bem, conversar, ter uma boa conversa com aquele aluno, entender, entendeu? Ah, vamos fazer um pós em psicologia. Ah, mas pra quê? Eu lido com musculação, pô. Minha parada é biomecânica, é movimento, não sei o quê. Mas aí tu não conversa com o aluno? Aí chega mais uma vez, né? Aquele indivíduo cheio de problema. Só que o cara não sabe resolver, né? Não tem culhão pra conseguir resolver. Aí, Santos, continuando falando sobre essa questão, né, de melhoria, qualidade de vida, né, qualidade mental, performance também, saúde. A gente falando agora sobre obesidade, né? Santos, fala um pouquinho pra gente aí. Obesidade é apenas força de vontade? Cara, não, acredito que não. A obesidade já é uma doença que vem agravando muito, já é o índice maior de jovens, né, que começam ali justamente, pelo que eu falei no começo do programa, a já cair na zona de conforto desde criança, tá? Aquele jovem que não pratica nem uma ida no quintal, fica só dentro de casa mesmo, sentado, passa quase que 12 horas sentado no sofá, e se a genética não ajudar, se já tiver ali algum parentesco de obesidade, vai agravar e muito, tá? E às vezes o jovem nem quer, cara, ser obeso. Você pergunta para uma pessoa que é obesa hoje, pergunta se ela quer ser daquele corpo, mas às vezes é algo natural, algo que ela não tem nenhum controle do que está fazendo, entendeu? Aí já vem a questão do sedentarismo, a comodidade em relação à internet, à televisão, há uma comida mais acessível hoje, né? Que hoje a gente tem os iFoods, né? São os famosos aí que entregam comida praticamente dentro de casa. Hoje você não tem a locomoção de fazer um lanche ou se alimentar. E tudo isso daí influencia, né, cara? E aí o adolescente, quando chega ali aos 18 anos, ele quer correr atrás do prejuízo. O prejuízo vai ser dobrado em relação a esse aumento de peso. E fica muito mais difícil, né, cara? Não que seja impossível, tá? Isso, e ainda continuando falando sobre essa questão de obesidade, né? Vamos generalizar um pouquinho aqui. Obesidade é saudável? Diz um pouquinho aí. É saudável, não é saudável? Tem uma galera aí que fala, né? Que não, porra. Tem pessoas que se sentem confortáveis com o corpo que tem, né, cara? No momento, né? Eu já vou na contramão dessas pessoas. Acredito que todo mundo vai na contramão junto comigo de pessoas falarem que é uma pessoa saudável acima do peso, né? Uma pessoa hoje que tem ela tá saudável, né? Mas amanhã... Cara, eu digo que hoje ela pode até falar que é saudável, ainda, mas eu acredito que não, cara. Porque, cara, se você pega um obeso aí, uma pessoa que tem uma estrutura física aí de 1,65 m, que é uma pessoa considerada baixa, e ela tiver ali com os seus 110 quilos, 120,
Irmão, pra ela ir no banheiro com a metros de distância, ela não consegue, mano. Sim. Pra ela se locomover, fica difícil. Se a gente parar pra analisar a questão de exames clínicos da pessoa, pode ter bastante parâmetro metabólico que esteja bem dentro do adequado ainda, hoje. Hoje, mas amanhã, cara, amanhã uma hipertensão, uma resistência à insulina. Cara, hoje você pode estar dentro dos parâmetros hoje, mas, cara, amanhã pode dar merda. A gente vê, cara, um fato curioso, né, que eu tava vendo esses dias, eu nem sigo ela, é a Jojo Todinho, né? Era uma pessoa que devia estar aí, cara, muito acima do peso, que ela apresenta ser uma pessoa muito baixinha. Ela, no passado, devia estar acima dos 100 quilos e hoje, pô, ela tá com uma vida fitness, pô, de parabéns, cara. Eu vi um vídeo dela aí fazendo alguns exercícios aí na academia, tá com um corpo legal, claro que não foi só a dieta, né, saudável que a gente diz, teve outros procedimentos clínicos ali. Mas se você perguntar para ela qual é a vida que ela se sente mais beneficiada, se é a do passado ou a de hoje, com certeza ela vai dizer a de hoje. Que, pô, hoje com certeza ela consegue se locomover sem o carro dela para ir numa distância mais longa, consegue fazer outras atividades, consegue até fazer outras atividades prazerosas, né? Que hoje com certeza ela faz funções, entendeu? Então é uma pessoa que tá acima do peso, cara. Falar que se sente saudável, cara, é complicado, né? Eu já não me vejo assim, não. E como a gente faz para que essa pessoa, além de ela ter dado o primeiro start, né, de ter adesão, né, de ter se matriculado na academia, como é que a gente faz para essa pessoa fazer com que o processo seja contínuo? Cara, e vou te falar, e essa pessoa é complicada, tá? Porque ela quer o resultado rápido. Pra tu entrar na mente dessa pessoa aí que você... Cara, aí o professor já não quer ser sincero, né? Pra não dar um tapa na cara e falar que o processo vai ser longo. Aí você já tem que ter aquele feedback qualificado, entendeu? Porque esse aluno que tá acima do peso aí, ele quer o resultado imediato. Esse aluno que tá com obesidade, né? Como a gente falou sobre a questão mental, né? Sobre N fatores, né? Que é importante ter, né? Além do profissional de educação física, né? Tá atuando para ajudar essa pessoa a ter outros profissionais, né, da área da saúde, que é muito importante, né, principalmente também, não principalmente, né, mas o psicólogo também para entender melhor a pessoa, ajudar talvez nem o que a pessoa consegue entender sobre ela. Então, assim, a gente como profissional de educação física é buscar entender a pessoa, né, além de tudo, e buscar colocar estratégias factíveis. Como assim factíveis? Exatamente. Coisas que a pessoa vai conseguir fazer. Cara, coisas que a pessoa vai conseguir fazer. Pô. E aí você colocar na cabeça dela, pô, tá show, mano, tá de parabéns. Tem pessoas aí que não conseguem fazer o que você fez hoje. Sendo uma coisa fácil, mas é sempre bom você... Pequeno, primeiro exatamente. Isso aí, esse aluno, cara, e quando você vê o resultado, entendeu? É muito maneiro, cara, tá? Quando eu pego pessoas acima do peso ali, eu já deixo logo bem claro, cara, então vamos trabalhar de mês em mês, a gente tá diminuindo em 2 quilos. Sabe que não vai ser uma parada que vai ter um diferencial absurdo. Mas se você conseguir iludir, né, essa pessoa, entre aspas, pô, cara, então 2 quilos em 2 meses já tá bom. Mas essa pessoa se surpreende e perde 4 quilos. Entendeu? E aí você já vai colocando, tipo, uma competiçãozinha pra essa pessoa. É uma estratégia que eu lhe dou, provavelmente deve ter outros profissionais que têm outras estratégias aí com esses alunos. Cada um vai trabalhar de uma forma. Eu costumo, cara, independente do objetivo da pessoa, fazer com que, mesmo que ela hoje não tenha atingido o objetivo dela, ela entender a melhora que ela teve, mesmo que seja uma melhora pequena. Porra, cara, ontem eu comia, sei lá, um pão, né? Sentia muita azia, muita queimação, N fatores, tá? Porra, hoje eu troquei, hoje eu tô comendo uma fruta. Eu não tô falando mal do pão não, tá, gente? Olha lá, vai com calma. Mas hoje eu tô comendo um pouco melhor, tô tendo uma melhora já, não tô mais sentindo aquela dor no estômago. Cara, uma melhora pequena que você faz a pessoa entender que ela teve melhora. Porra, tu trazer aquilo pra mente da pessoa, até mesmo numa avaliação física, um teste de sentar e levantar, por exemplo, cara, vem falar pra mim que, caralho, minha sala de avaliação física é muito pequena, não dá pra mim fazer testes de movimento. Caralho, sentar e levantar, 30 segundos. Porra, um idoso aí que tu mostrar pra ele que ele melhorou a força dele de membro inferior. Caralho, como é que... Cara, não tem preço tu ver a pessoa sorrir e falar que, eu tive melhora. Porra, não foi o objetivo maior dela, o que ela espera,
mas teve uma melhora já ali no membro inferior, melhorou a quantidade de massa muscular, ela tá conseguindo caminhar mais rápido, andar mais rápido, o risco de queda tá sendo diminuído, né? Porra, um teste de caminhada de 3 metros que você faz com a pessoa, cara, para avaliar agilidade, risco de queda. Então, assim, tem diversas formas da gente conseguir mostrar pra pessoa que ela melhorou. Pô, Aí o cara quer falar, porra, não consigo. Cara, isso daí é muito benéfico, cara. É uma parada que me deixa cheio de orgulho quando eu escolhi essa profissão de educação física. É você ter esse elogio, né? Que às vezes o aluno nem sabe que te elogiou, mas tu já sente uma emoção danada no coração. É quando você pega o aluno que tem obesidade, o aluno que tem ansiedade, ou até aquele aluno vergonhoso, né? O aluno que tinha dificuldades até para se aproximar de uma menina, que tem aquela vergonha do seu próprio corpo. Pô, e daqui 3 meses, cara, esse aluno fala pra você, pô, mano, obrigado. Hoje tenho uma namorada, hoje tô tendo um convívio social melhor. E você vê aquele aluno dentro da academia já com uma outra autoestima, entendeu? Por mais que a pessoa que é obesa, né, cara, você tá vendo ali que ainda não conseguiu atingir a perda de peso, mas você já vê que a autoestima dela tá diferente, cara. É uma pessoa que já gosta de sair com os amigos, é uma pessoa que já sente coragem para conhecer outras pessoas, e isso é muito bacana. Tirando um pouquinho das doenças também, a pessoa que tinha um problema no joelho, que não conseguia subir degraus, pô, a pessoa chega para você e fala assim, pô, mano, meu joelho não dói mais, mano. Ontem eu consegui correr, Wendel. Tem noção do que é isso? Ontem eu joguei bola, mano. O cara há 10 dias não conseguia nem subir um degrau, Wendel. Então isso pra você é muito prazeroso. E assim, Wendel, fazendo o básico, mano. É uma parada que eu falo. Tem personagens que querem fazer uma parada absurda. Encher o aluno de peso, achando que vai curar uma lesão, fazer exercícios mirabolantes, inventar exercícios, né? Às vezes o cara bota o cara pra fazer uma extensão de joelho na puxada, que é um exercício de costa. Agora tu me pergunta como, eu não sei. O cara quer botar pra F, quer botar pra suar, não, tem que suar. Quer inventar exercício e assim, o que a gente faz é o básico, igual você falou, irmão, pega o aluno, bota ali o banco do supino, senta e levanta, mano. Pô, só isso, exatamente, mano, só isso. Vai ter melhoria, só de sentar e levantar já vai ter melhoria. Só isso, pô, quer dificultar? Pô, mano, toma aqui o pezinho de 2 kg, pô, só 2 kg só, não, pode fazer, pô. E aí, com o tempo, o cara vai, mano, vamos tirar o banco, já pode fazer sozinho. E te falar, hein, e essa pessoa que tá começando hoje, tá lá com obesidade, né, tá com, sei lá, uma esteatose hepática, né, por exemplo, uma doença crônica, né, cara, se a gente olhar os dados clínicos dessa pessoa, né, exame, né, por exemplo, cara, ela vai ter melhoria em enzimas hepáticas, né, vai ter melhoria em inflamação, né, falando sobre esteatose hepática, galera, esteatose hepática é o excesso de gordura no fígado, tá, que acomete algumas pessoas, né. E, cara, mas como assim o excesso de gordura no fígado? Pelo menos, quando a pessoa tem de 5% ou mais que isso, quando ela já está com excesso de gordura no fígado, né? Esse fígado já está sobrecarregado, infiltrado de gordura, né? Por uma questão patológica agora. E assim, e a esteatose hepática, se ela continuar com esse processo crônico, né? Se for contínuo, a pessoa não melhorar os hábitos de vida dela, essa esteatose hepática ela pode progredir, né, para uma esteatohepatite, né, além, né, dessa cronicidade do excesso de gordura aumentada, pode sofrer uma balonização, né, e ainda partir para uma fibrose, partindo de uma fibrose, podendo chegar numa cirrose e ainda um hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, olha só. E a gente acha que a fibrose, ela só vem pelo álcool. Pelo e a cirrose também, né? Pelo consumo do álcool. Porra, olha que bacana isso, cara, para profissional de educação física. Ah, mas que a gente só prescreve, passa treino, puxada, porra nenhuma. Cara, tem que aprender, vai ler, porra, a internet aí, cara. Vai ler, porra. Então, assim, é uma gama de coisas que a gente, se você pegar um paciente assim, ou com hipertensão, sei lá, com alguma outra disfunção metabólica, algum parâmetro metabólico, né, fora do parâmetro que deveria estar, você conseguir falar bem pra essa pessoa, cara, tu não vai ganhar só uma pessoa. Tu vai ganhar 2, vai ganhar 3, porra. Exatamente. E, cara, e até aquela pessoa que não tem as condições financeiras, né, de estar fazendo um trabalho contigo, ela vai estar podendo te indicar uma pessoa que está mais em dificuldade do que ela, cara. Então, o personal aí, cara, esquece isso, cara, que o salário é pouco, que o CREF não ajuda, cara, é a sua imagem, mano. Você que tem que procurar o conhecimento, você que tem que procurar uma abordagem melhor para quando esse tipo de aluno, como a gente citou no começo, que tem vergonha, que tem uma deficiência física, que tem obesidade, o idoso, você tem que saber lidar com esse
com esse aluno. Não é criar uma barreira. E nem sempre só o básico funciona, hein? Cuidado com essa porra de, o básico. Porra nenhuma. Não exatamente. Quando a gente fala o básico aqui, cara, é porque o personal... É isso que eu tô falando. O personal, ele tem que ter um olhar clínico também. Não é só o básico. Tá vendo que o básico não tá adiantando. Se tu ficar só no básico também, aí tu vai comer 4 meses do dinheiro do cara. Aí fica difícil, pô. Aí o cara vai saber, pô, tô pagando 4 meses de Alçantes pra ficar sentando e levantando aqui no banco, pô. E falando em básico, pô, teve um estudo bacana também feito com pessoas agora com estetose hepática, tá? O estudo foi feito durante 12 semanas, né, 3 meses. Né, é feito com a intervenção sendo feita 3 vezes na semana. Cara, a intervenção, olha que bacana. Foi feito durante 20 a 30 minutos do dia da pessoa. 20 a 30 minutos. E com apenas 2 exercícios. Caralho, 2 exercícios, cara. Olha só, 2 exercícios. E o melhor, cara, essas pessoas que tinham estetose, elas tiveram melhora nos parâmetros hepáticos, nas enzimas hepáticas, na composição corporal, que a gente sabe aí que pessoas que têm estetose hepática, dependendo do nível da estetose hepática ali, pra gente regredir um pouco da estetose, a gente tem que reduzir certo volume do peso da pessoa, né? Então, cara, essas pessoas com 3 meses, com 2 exercícios na semana, durante 20, 30 minutos, elas conseguiram melhorar a composição corporal dela, que muitas das vezes já deixa a pessoa muito feliz. Aí a gente tem que pensar também nos parâmetros metabólicos, né, que a pessoa corre risco ou não de vida, e ter piora da doença, e até mesmo ter outras doenças por conta da piora dessa doença. Então, assim, cara, com pouco a gente faz muito, mas é igual a gente tá falando, toma cuidado. Nem sempre só o básico vai funcionar. Isso aí, galera. A gente temos aqui algumas perguntinhas aqui de tudo que a gente já passou dentro da área de musculação, dentro da academia. Que sempre tem aquelas perguntinhas famosas, né, Wender? Em quanto tempo eu vou ficar fortão? Demora muito. Por que eu não faço aquele exercício ali que a menina tá fazendo? Não sei o que. Já tem alguma pergunta curiosa aí, Wender? Que já passou na... Tem, cara. E acho que todo profissional já ouviu, né? Abdominal seca a barriga, Sanders? Pô, nunca. Não vai. É uma coisa que muita gente me pergunta também, cara. Por baixo daquele abdominal ali existe uma gordura, né? Então, assim, se você não queimar essa gordura, não produzir ali a queima do metabolismo dentro daquela gordura localizada ali, tu pode fazer 1000 abdominais, tá? O músculo, ele pode até ter uma contração. Entendeu? Você pode até sentir o músculo contraído, mas a gordura não vai deixar que a estética fique bem visível para outras pessoas. Então, assim, não vai queimar, não vai produzir o abdômen. Vai até produzir, mas a estética mesmo só vai vir quando você fazer a queima adequada daquela gordura ali que está tampando, né? O abdominal. Esse dia, a menina falou na academia que tava... Falou, cara, eu tinha visto ela, fui tomar café, depois eu voltei, aí tava lá ainda. Aí eu falei, caraca, tu ainda tá aqui? Ela falou, tô, pô. Meu treino de musculação tá durando 1h30, 1h40, ainda fiz um cardiozinho, durou quase 3 horas. Eu falei, que isso, cara? Ela falou, Ela falou, não, tem que queimar caloria, sei o que. Eu falei, cara, que isso? Mas o que é mais fácil? Mais uma vez, a questão do emagrecimento não é somente déficit calórico e porrada no treino, tá? Mas aqui a gente tá tentando entender um dos pontos básicos que a pessoa deve seguir, né? Porque tem outras questões também, hormonais, qualidade do sono, enfim. Aí eu falei, cara, mas tu tá aqui há muito tempo. O que é mais fácil você fazer? Você ingerir menos caloria ou ter que forçar a barra para gastar mais? O que é mais sacrificante? Caralho, ela pensou assim. Caralho, vou embora. E aí você dá tipo que um tapa na cara da pessoa, né? E a pessoa, ainda bem que ela entendeu rápido. Tem aluno que não entende, ainda te chama de burro. Pô, o Wender sabe de nada, pô, tá maluco? Já tô malhando 5 anos e tá dando certo. Esse cara tá me fazendo ficar maluco. Pô... E tem outra perguntinha básica também que eu escuto muito na academia, esteira primeiro ou depois, Wendel? Aí você diz pro aluno que está acima do peso, o que seria ideal para ele já não entende, ele acha que tem que fazer o contrário. Aí tu explica pro aluno que está procurando hipertrofia, o aluno entende ao contrário também e entra numa contradição, né? Isso aí já vai depender de vários motivos, né? Qual o objetivo do cara, quem é a pessoa, cara, N motivos. Você busca mais o que? Performance, mais emagrecimento. Mais uma vez, hipertrofia, emagrecimento não vai depender só da esteira, somente da porrada do treino de musculação, né? Vai depender de N fatores, mas... Cara, você chegou hoje. O que eu vou propor a você fazer? O básico. O básico, simples,
que vai te fazer se sentir capaz de executar. Então, caralho, será que aquele cara tá com muito sobrepeso, ele vai sustentar, mesmo que seja um treino leve, né? Um cardio leve na esteira, será que ele vai aguentar, sustentar e vai se sentir bem de fazer esteira? Não sei. Então, assim, eu tenho que procurar saber. Como é que eu vou procurar saber? Fazendo uma avaliação. Exatamente. A avaliação é tudo, galera. A avaliação é tudo. Tem que observar. Não tem jeito. Voltando para a avaliação, outra perguntinha também, que a minha resposta é logo assim, já fez avaliação física para ter a noção? É quando a pessoa vê a pessoa fazendo um exercício, o stiff, né? Que na minha opinião um exercício muito delicado em questão da coluna ali, o movimento que você faz, e a pessoa chega hoje com apenas um dia de academia e já quer fazer o stiff, quer fazer uma elevação pélvica, porque tá vendo a menina que já tá malhando há 2 anos, com uma sobrecarga altíssima, ela quer fazer o mesmo stiff que aquela menina está fazendo. E aí você já tem que ser muito delicado, ter aquela delicadeza, né? E falar, não, então, o que acontece? Tem que fazer uma avaliaçãozinha, porque ali a gente vai saber se você tem algum problema na sua coluna, entendeu? Se você está apropriada a fazer o stiff, porque tem muita gente que sente dor no stiff, na lombar, e às vezes nem do movimento está errado, cara. O que acontece? Você, quando pratica o stiff, a sua coluna, ela ganha uma sobrecarga. Então, se a sua coluna não estiver fortalecida, você pode estar fazendo o exercício perfeitamente correto. Exatamente. Mas pela sobrecarga que a coluna não está tão fortalecida assim, vai sentir dor. Então, o primeiro passo que eu digo é o quê? Cara, ó, o stiff tá legal, tá bem, entendeu? Até na elevação pélvica, eu acho que muitas pessoas sentem uma dorzinha na lombar. Então, o que eu passo para eles? Cara, pratica um pouquinho de abdominal e prancha, que é para você fortalecer a sua parte da coluna, da coluna lombar. Entendeu? Provavelmente ela não está fortalecida para você estar fazendo o stiff. O movimento está correto, você deve estar sentindo a posterior, mas essa dorzinha na sua lombar provavelmente que ela não está fortalecida para tal exercício. Já da menina vai estar, mas você vai tentar falar isso pro rapaz, para a menina já vai sair da academia, pô, o professor falou que minha coluna tá ferrada. É outra questão que é N motivos, né, cara, que a gente tem que parar para observar, parar para fazer uma avaliação, parar para tentar entender. É claro que numa avaliação a gente não vai conseguir entender, observar tudo, né? Mas quanto mais dados a gente tiver da pessoa, a gente vai tentar ser mais assertivo, correto? Então, assim, vou fazer uma avaliação na pessoa, tô analisando a coluna, beleza, não consegui detectar nada. Será que numa radiografia eu vou detectar algo melhor? Será que numa ressonância eu vou conseguir detectar algo melhor? Será que ela tem uma hérnia ou não? Será que se eu fizer movimentos rotacionais para tal lado, ela vai sentir mais dor? Não sei, então, isso aí a gente deixa para outro momento. Mas, enfim, cara, tem que avaliar. Tem que avaliar. Porque se essa pessoa, por exemplo, tiver com uma coluna, uma lombar retificada, por exemplo, eu fizer tal exercício que piora a retificação durante a execução do exercício, ela vai sentir dor. Então, assim, como é que eu vou saber isso? A gente deixa por outra hora. Exatamente. Outra perguntinha pertinente também em relação ao horário, né? Ah, qual horário eu devo ir? Se é de manhã ou de noite? Mas já disseram que de noite eu ganho mais corpo, de dia eu não vou ganhar. Porque o sol, ainda bota a culpa no sol, porque o sol pode me fazer suar e nesses suores eu vou perder tudo que eu ganhei dentro da academia. É umas coisas assim que eu fico até meio de bobeira, né? Falei, mas enfim, galera, em questão do horário, como a gente falou durante o programa, vai depender da sua rotina, tá? Não adianta você também sair de uma carga de trabalho estressante, querer chegar na academia 8 horas da noite, academia movimentadíssima, com os aparelhos quase todos lotados, onde você vai ter notoriamente um aborrecimento, você já chegar com a carga alta e ainda querer ali estar naquele ambiente estressante. Então, assim, se for benéfico para você, que eu acredito que não vai ser, devido a tudo isso que eu falei, vai de cada um para cada um. Mas aí você tem que avaliar a sua rotina, tá? Ah, pô, cara, eu já trabalhei de 7 da manhã, tô chegando agora 8 horas da noite na academia. Quer saber, Wendel? Eu vou ir para casa descansar, porque meu sono já não tá legal. Se amanhã eu tiver um tempo adequado e eu conseguir ter uma quantidade de sono maneira, eu venho na parte da manhã. Ah, pô, mas o ambiente é só de 12, irmão. É o tempo que eu tenho, entendeu? É o que o meu corpo tá exigindo ali naquele momento, porque também não adianta eu vir à noite para ver as garotinhas bonitas, cansado, com cara de acabado e fazer 2 séries de supino e ir para casa. Entendeu? Então a questão do horário também, aí você tem que fazer uma tabelinha em casa, saber quanto tempo de sono você está gastando, como é que está sendo a sua carga horária no trabalho. A carga horária que eu falo, galera, é tanto nos horários também, mas a carga horária é mental, tá? Porque às vezes é um trabalho muito estressante e você não sabe lidar com isso. O que eu costumo, e o que eu quero deixar pra galera que tá nos assistindo aí, cara, você que quer começar, você que tá começando hoje, que tá procurando um profissional de educação física, tá buscando fazer uma avaliação física, quer
melhorar um pouco mais, né? Começa treinando. Não vai nessa empolgação de fazer tudo de uma vez, né? Tem muita gente que tem muita dificuldade, né, em aderir muita coisa de uma vez só. Então, se a gente pensar, cara, começa treinando, dá o start do treino. Os 3 primeiros meses ali, a gente sabe, tem estudo comprovando que a pessoa vai ter melhora em várias questões de funções, de melhora de capacidades, composição corporal. Depois que começar a ficar mais difícil o processo, aí eu costumo dizer, cara, agora é momento. Vamos no nutricionista. Vamos melhorar um pouco mais. Que agora você já está um pouco mais adaptado, já está um pouco mais vindo no automático, né? O processo vai ser um pouco menos dolorido para você agora aderir a um programa um programa dietético, né? Então, cara, começa devagar. O importante é começar. Exatamente. A outra perguntinha pertinente, que já liga uma coisa a outra em relação aos horários, é por que o meu resultado não está vindo? Aí você pergunta para o aluno, mas como é que está sendo a sua rotina de vida fora da academia? Está adequado? Está se alimentando bem? Ah, não, estou se alimentando bem sim, mas como? É só um pão e um café que você toma? 5 horas da manhã e vai se alimentar só meio-dia, na hora do almoço do seu trabalho? Cara, se alimenta bem 3 vezes, fazendo 3 refeições durante o dia. Uma refeição é aquele biscoito cheio de caloria. Exatamente. Às vezes, esse é um dos pontos, acho que muito delicado, né? Da galera que acha que, não, tô me alimentando bem, tô comendo pouco, diminuiu o arroz, diminuiu o feijão. Eu vi que, porra, comer feijão à noite vai me deixar mais empazinado, que não sei o que, cara. Não é isso, não é isso. Às vezes a pessoa tá até... ele tirou um pouco de caloria das alimentações dele, mas tá muito fraco, porque diminuiu muita coisa. E durante algum horário do dia, ele tá fazendo alguma refeição muito ruim também. E não tá conseguindo, mesmo assim, ficar em déficit calórico. Que às vezes é algo muito pequeno, que a população brasileira, a gente tem uma dificuldade, né? A gente vê algo muito pequeno e já tenta linkar com algo que é pouco, né? Que não vai ser tão calórico. Mas, cara, às vezes algo muito pequenininho é uma bomba de caloria. Exatamente. Então, assim, mesmo que você esteja comendo pouco durante todas as outras refeições do seu dia, às vezes algo que você está comendo que seja muito pequeno, como ao seu olhar você vê, cara, é uma bomba de caloria. Você não vai emagrecer porra nenhuma. Exatamente. Não vai, pô. Então é isso aí, galera. Chegamos aqui no nosso final de programa. Na minha opinião, foi muito bom, foi muito produtivo, tá? Espero que vocês possam estar com a gente em outros programas. Futuramente a gente vai fazer o ao vivo. Futuramente também, galera, teremos convidados aqui, tá? Já temos uma planilha aí muito boa de convidados, tá? Quero que você, fazendo um convite, né? Quero não, tô mandando em ninguém, mas faça um convite para você estar seguindo o nosso canal no YouTube, MuskerCast, tá? Nosso Instagram também, que eu vou deixar também na bio aqui desse vídeo, para você estar seguindo a gente, saber de muitas novidades, que esse daqui, galera, é o primeiro de muitos programas que a gente vai estar fazendo, tá? Saber um pouquinho do Wendel aí, o que ele gostou desse primeiro bate-papo, desse primeiro podcast que a gente fez, Wendel. É isso, essa foi a nossa primeira impressão que talvez vocês podem ter tido da gente, né? Mas, cara, um resumão de tudo que a gente falou começar, né? Dar o primeiro start, buscar bons profissionais, né? Acho que além de tudo a gente tem que saber aonde a gente está botando o nosso pé, né? As pessoas costumam me perguntar, pô, tu tá sem horário e tal, tudo mais. Você me indica tal pessoa, eu falo, cara, eu não gosto de sair indicando, né? Eu tenho profissionais que eu indico, né? Mas eu gosto de falar pra pessoa, cara, busca você. Porque até eu mesmo, quando eu vou procurar algum profissional, seja fisioterapeuta, seja qual profissional que for para me orientar, dar alguma orientação, eu costumo, cara, tentar pesquisar esse profissional. Costumo tentar ir na rede desse profissional para saber quem é esse profissional, para entender um pouco mais. Então, cara, faça isso. Dá o primeiro start, começa devagar. É o passo mais importante que a gente tem para fazer, né? Para ter alguma melhoria, mesmo que seja mínima, né? E é importante a gente tá sempre, a gente que é profissional da área da saúde, da educação física, né? A gente detalhar, né, as melhorias, mesmo que sejam mínimas, para essa pessoa, para que ela consiga se sentir até um pouco mais motivada. E ela dar continuidade no processo, que é um processo difícil, a gente sabe que é. Isso aí, galera. O Wendel falou em começar, galera. Depois que você assistir esse videozinho aqui na íntegra, com certeza a sua imagem sobre atividade física ela vai mudar. Com certeza, tá? Porque o que a gente passou aqui foi uma mensagem muito boa, tá? Para você que quer iniciar alguma atividade física, não precisa ser musculação, galera. A gente é voltado para musculação, mas pode ser qualquer coisa. Exatamente. Entendeu?
E, pô, muito bacana, assim, muito bacana isso. Independente do que você for fazer, independente se for musculação, independente se for um treino na areia, independente se for um funcional, seja lá o que for, cara, crossfit, cara, faz o que você acha que você vai Que vai se aderir, identificar, que né? você vai se identificar, que você vai sentir prazer em fazer. É algo mais importante que tem a ser feito, cara. É começar dando esse start com o pé onde você acha que você vai se sentir bem. Isso aí, galera. E atrair, galera. Começa a atrair. Se você quer um incentivo, procure andar com pessoas que praticam atividade física, segue aquela pessoa que pratica musculação, começa a seguir pessoas no Instagram, porque o Instagram também é isso, é um imã. Se você atrair tudo aquilo dali, você vai se sentir confortável, vai ser algo do seu dia a dia. Então atrai para você qualquer tipo de atividade física. Ah, pô, natação, começa a pesquisar sobre natação, começa a chamar natação. Ah, musculação, segue profissionais de educação física no Instagram, entendeu? TikTok também, até se for bobeira, galera, mas tem que ser uma bobeira produtiva e chega pro profissional, pro professor, pô, cara, eu vi esse videozinho aqui, é válido eu fazer isso daqui? Que eu vi, eu não tô muito confiável, entendeu? Também não chega fazendo qualquer coisa absurda, não, qualquer dieta maluca, não faça isso não. Se você quer também atrair qualquer coisa nessas redes sociais, você pode até pegar ali, chega pro seu nutricionista, pô, cara, é válido eu fazer essa dieta? Vai tá bom, entendeu? Mas tem que ter essa peneira também. Mas é isso, galera. O Muskercast é isso. É educação. A gente vai falar de educação. Vamos fazer feedbacks aqui. Saúde, dar iniciativa para vocês. Então, começa a seguir a gente, que com certeza, galera, vai ser muito bom para você que quer iniciar. Beleza? Tem algum agradecimento aí, Wendes, que queira fazer? É isso. E logo mais a gente vai estar com alguns convidados aqui, né? Trazendo dicas, né? Sobre, mais uma vez, saúde, performance, né? Seja lá nutricionista, educador físico, médicos. Então, assim, a gente já está com uma gama de profissional bom aqui para trazer para vocês entenderem um pouquinho sobre cada área, né? Que é importante você que está iniciando hoje ter uma noção mínima, né? Pelo menos o básico, para ter um entendimento e dar essa continuidade. Então é isso aí, galera. Ó, esse foi o Muskercast, tá? Primeiro programa de muitos. Eu, Sanderson Santos, o S14, como todo mundo conhece, o Wendel Soares, tá? A gente tá aqui nesse programa a partir de hoje, tá? Não sei que dia você vai assistir essa íntegra aqui, mas com certeza em breve a gente já vai estar lançando. Antes do carnaval, se depois do carnaval. Exatamente. Mas já fica aí o nosso convite para você estar seguindo não só o Instagram do Muskercast, mas também o Instagram do Sanderson S14 e também do Wendel Soares. É isso aí, galera. Ó, na verdade é o Wendel Soares, mas tá soares.w.c, tá? Isso. A gente vai estar deixando aqui embaixo. É isso aí. Como a gente ainda não tá vivendo do podcast, né? Que o nosso patrão ainda não tá pagando a gente. Então eu vou deixar aqui a minha programação. Eu atuo na Academia Physical Gear como personal trainer. Se você quiser personal trainer, não só eu, como o Wendel também. A gente chama pode... no direct. Isso aí, chama no direct, beleza? Em cada Instagram, na minha bio, tem o meu WhatsApp. Acredito que no Wendel Soares também tenha, tá? Para conhecer um pouquinho do nosso trabalho, tá? Se você quer esse incentivo a mais, já pode contratar aí nosso trabalho de personal trainer. Consultoria online também, né, Wendel? Consultoria online também, consultoria online. Vale muito a pena, tá, galera? Em um dos nossos programas aqui, a gente vai estar falando um pouquinho dessa diferença de consultoria online para o presencial, que é algo muito bom também, porque tem muita gente que duvida se vai ter um resultado qualificado ou não, trabalhando à distância. Pode ter certeza que tem, tá, galera? Mas isso daí vai ser um tema para um outro programa, beleza? E agradecer para vocês aí que vão nos assistir no ao vivo com muita audiência. Beleza, galera? Então, tamo junto. Até breve, pessoal. Valeu!